Mas eu quero destacar em Marcos capítulo 8 só um versículo para a nossa meditação. Só um versículo para nós iniciarmos a nossa meditação. Versículo 34 de Marcos 8. Vamos ler juntos esse versículo? Marcos 8, 34 diz assim: Então, convocando a multidão e juntamente com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. Amém. Bem, palavras do Senhor Jesus Cristo, que são importantíssimas para nós nesse momento que nós estamos vivendo. Nesse momento que a Igreja de Cristo Jesus passa por uma pandemia, passa por uma sociedade muito permissiva, passa por uma guerra e outros rumores de guerra. E por que eu falo assim com você? Porque me parece, não sei se é a sua impressão, mas é a minha impressão que estamos vivendo um tempo onde, se nós retirarmos a cruz, se retirarmos a cruz das igrejas, se retirarmos a cruz dos impressos cristãos, se retirarmos a cruz de várias pregações cristãs, parece que não vai fazer nenhuma diferença. Porque muitas pregações e muitas igrejas que se chamam cristãs parecem estarem voltadas para o momento atual, pensando em Deus, mas não a partir da cruz. Mas parece que independente da cruz. Parece que se cantarmos hinos, ouvirmos pregações, ou irmos em alguma igreja que não tem nenhuma referência à cruz, não fará falta nenhuma. Estamos vivendo uma geração, uma época, onde as pessoas estão preferindo e escolhendo um evangelho sem cruz. Um evangelho que conduz à realização dos seus desejos e dos seus sonhos. Um evangelho que conduz a conquistas emocionais e financeiras. Um evangelho que conduz a riquezas e glórias. Um evangelho que leva a ganhar o mundo, mas sem cruz. Lembra do contexto do texto que nós lemos? Marcos 8, 27 a 31? 31 a 38? Desculpa. Marcos 1, 31 a 38? Mas quando lemos a Bíblia, um evangelho sem cruz não é o evangelho de Cristo Jesus. Evangelho sem cruz não é o evangelho de Cristo. Na nossa vida, nós encontramos momentos difíceis, sim. O próprio Jesus disse: olha, meus discípulos, no mundo vocês vão ter dificuldades, vão ter momentos difíceis, vão ter lutas horríveis. Sim, no mundo vocês precisam tomar decisões, vocês ainda precisam fazer escolhas. Para nós cristãos, para nós discípulos de Jesus Cristo, essas palavras de Cristo, somada ao seu evangelho, nos lembra que a saída dos nossos problemas, a saída das nossas lutas, deve nos levar a considerar, não o exemplo do mundo, mas o exemplo e o modelo de Cristo Jesus. E algo a considerar, quando olhamos para Cristo, é o caminho da cruz. Numa sociedade que nós vivemos com tanta clareza, que sempre escolhe a saída mais fácil, uma sociedade que sempre escolhe a saída mais rápida, tem que ser para agora. A realização dos seus desejos e anseios, essa sociedade não está olhando a Jesus como modelo, a Jesus como exemplo. Pensa comigo. Nós somos confrontados pelo Evangelho de Cristo Jesus a uma mensagem diferente que o mundo está pregando, que o mundo está anunciando. Busque facilidades, busque o céu na terra. Mas a mensagem do Evangelho é: escolha o caminho da cruz. O mundo, a sociedade está nos convidando a viver o Evangelho sem cruz. Um cristianismo vazio,
se dizem cristãos, mas estão vazios dos valores de Cristo, dos valores de Deus revelados na pessoa de Jesus, nos ensinos de Jesus. Estão vazios, não somente dos valores, mas um mundo que está vazio de um real compromisso com Deus. O que nós vemos é pessoas buscarem a Deus, mas não querem ter suas vidas transformadas por Deus, naquilo que Deus propõe transformação. Porque tem certas coisas que Deus não aceita numa vida, mas elas não querem ser transformadas. Igrejas cristãs, igrejas que se dizem cristãs, que vendem literalmente o evangelho light, tranquilo, que pouco ou nada tem a ver com o evangelho de Jesus Cristo. Pouco ou nada tem a ver com Jesus Cristo, ou com Jesus Cristo, com que Jesus Cristo ensinou e mostrou pela sua vida, no seu exemplo. Como ele disse lá no jardim de Getsêmani: Pai, estou indo para a cruz, passa de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, o que tu queres. E a vontade do Pai foi que ele fosse para a cruz. Muitos parece que não têm Jesus como seu exemplo. Pai, passa de mim esse cálice, contudo não seja o que o Senhor quer, tem que ser o que eu quero, passa de mim esse cálice. Destoando de Cristo Jesus. Olha o texto que nós lemos aí em Marcos capítulo 8, verso 34. Palavras do Senhor Jesus Cristo, depois de repreender Pedro, falando: arreda Satanás de mim, porque o que você cogita são as coisas do ser humano, são as coisas do coração humano, são as coisas do ser humano e não de Deus. É o contexto aí do texto que nós lemos. E Jesus Cristo se volta para a multidão, se volta para os seus discípulos e diz: quem quiser me seguir, quem quiser estar me seguindo, deve tomar a cruz, deve ir e tomar a sua cruz. Tanto que o texto de Marcos diz assim: Jesus convoca a multidão, Jesus chama a multidão, e junto da multidão ele chama também os seus discípulos e fala para todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue e tome a sua cruz e aí me siga. Porque seguir Jesus sem ir para a cruz e tomar a cruz não é admissível. Mas o que significa ir para a cruz? O que significa no nosso viver diário, no nosso caminhar diário, o ir para a cruz, o tomar a cruz? Lendo esse texto, e a partir desse texto, eu quero pensar com você 3 ideias, somente 3 ideias do que é escolher ir para a cruz, ou o que significa ir para a cruz. Então, rapidamente, primeiramente, escolher ir para a cruz significa escolher os valores de Cristo Jesus. Não são os valores do mundo, não são os valores da nossa sociedade, não são os valores do nosso governo, não são os valores, mas são valores vividos e ensinados por Cristo Jesus. Aqueles que escolhem outro caminho que não o da cruz, é como alguém que escolhe passar todos os sinais vermelhos da vida como se eles fossem verdes, sem dar atenção ao alerta. Se você coloca a sua vida em risco, se você busca vida nessa vida e se coloca assim, você vai acabar encontrando a morte. Porque o que adianta ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Você vai morrer. E é isso que o ser humano faz, até espiritualmente. Quer viver tanto, quer ter tantos prazeres, quer ser tão alcançado nos seus desejos e vontades neste mundo, que ele tem que aproveitar a vida, ele tem que ganhar a vida. E Jesus alertou: você está passando sinais vermelhos de perigo, e uma hora ou outra você vai acabar morrendo. Mais ou menos um dia, em uma esquina, vai acontecer um acidente grave e você vai morrer. Jesus, ele escolheu ir para a cruz, o caminho de Deus, por honrar
por valorizar a Deus Pai. E é esse caminho que Ele nos mostra. Se nós quisermos realmente cumprir o que Cristo disse a respeito de tomar a cruz e segui-lo, nós precisamos conhecer os valores de Deus, conhecer a vida que Deus oferece e valorizar a pessoa de Deus também, porque é isso que Cristo fez. Ir para a cruz é seguir o exemplo de Jesus, de valorizar a Deus, a sua palavra, a sua vontade em nossas vidas, como Cristo fez. Nós vamos ter que valorizar então, ter comunhão com Deus, buscar essa comunhão. Temos que valorizar a verdade a respeito de Deus, valorizar os ensinos de Cristo Jesus, ensinos esses aplicados à nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, com os nossos amigos, até com os nossos desafetos. Ir para a cruz é tomar os ensinos de Cristo e aplicá-los com aqueles que nos maldizem, que nos odeiam, que são os nossos inimigos. Muitas vezes iremos ou teremos que escolher o caminho da cruz, o caminho mais difícil, mas teremos que escolher esse caminho porque é o caminho aprovado por Deus. É isso que Jesus Cristo nos mostra. É o caminho valorizado e aprovado por Deus, porque é segundo a sua vontade. Mas uma segunda ideia que eu quero refletir com você é a ideia que escolher ir para a cruz significa escolher amar como Cristo amou e ama ainda. Cristo, Ele foi para a cruz porque Ele ama. Ama a mim, ama você. Cristo veio a esse mundo para ir para a cruz porque Deus amou esse mundo de tal maneira que entrega o seu Filho unigênito. Logo, o que Cristo nos ensina é que o caminho da nossa cruz deve imitar o caminho da cruz de Cristo, que é um caminho de amor. Um amor que chega ao ponto de ser sacrificial. Cristo se sacrificou por vontade de Deus, e assim também nós nos sacrificamos por vontade de Deus. Cristo se sacrificou por amor à humanidade, assim também nós nos sacrificamos por amor ao próximo. Ele é o exemplo. Ir para a cruz nos lembra de um amor sacrificial, que coloca o próximo como alvo do nosso perdão, do nosso cuidado, da nossa atenção. A cruz, ela não prioriza o nosso eu. Lá em Mateus capítulo 4, quando o diabo tenta Jesus, o diabo tenta priorizar o eu de Jesus. Você está com fome? Transforme em pão. Você está com fome. Você quer glórias? Ou você quer confirmar que você é filho de Deus, quer ver que todos vejam? Pula daqui e os anjos de Deus vão te segurar. Assim diz a Bíblia. Você quer os reinos do mundo? Você quer? Me adore, porque me foram dados. Mas Jesus Cristo escolheu não o eu, mas a vontade de Deus, que era Ele na cruz do Calvário. A cruz nunca vai priorizar o nosso eu, mas o amor aos nossos semelhantes, o amor ao nosso próximo, o amor acima de tudo ao nosso Deus. Não é possível, não tem como ser um seguidor de Jesus sem imitá-lo nesse amor sacrificial. Ele foi para a cruz por amor ao Pai e a nós também vamos para a cruz por amor a Deus e ao nosso próximo. Retira a cruz da história de Jesus. O que acontece se tirarmos a cruz da história de Jesus? O que sobra? Milagres? Palavras bonitas? Mas e aí? A gente morre e acabou. Se tirar a cruz, não temos razão para estar aqui. Porque se eu e você estamos aqui porque nos reconhecemos pecadores, carentes da glória de Deus. E ai de nós, se Deus não nos perdoar.
nossa vida eterna será morte eterna. Mas estamos aqui porque um dia Ele nos amou e a si mesmo se entregou pelos nossos pecados, indo para a cruz. Estamos aqui porque Jesus morreu por nós e ressuscitou por nós, glória a Ele. Se retirarmos a cruz da história de Cristo, diz Paulo, sabe o que nós somos? Indignos, ou dignos de pena, dignos de dó. Se tirarmos do Evangelho a cruz, a morte e a ressurreição de Cristo, nós estamos condenados. Ai de nós, pecadores! Felizes somos nós, porque Cristo foi para a cruz. E o amor de Cristo, por você, por mim, por nós, foi derramado naquela cruz. Que exemplo maravilhoso! E nós somos chamados a ir para a cruz. Felizes somos nós também, se formos para a cruz. E eu quero terminar então com a terceira e última ideia. Escolher ir para a cruz significa escolher imitar o compromisso de Cristo com Deus. Isso significa ir para a cruz. É escolher a vontade de Deus, porque temos vidas consagradas a Deus, dedicadas a Ele, porque temos uma aliança com Deus, temos um compromisso com Ele. Olha para a nossa sociedade, olha para o mundo em que vivemos. Qual é o compromisso do mundo? Vemos muito bem na pandemia, né? Olha, não se aglomere, não viaje, toma cuidado, ainda mais quando a pandemia estava no alto, toma cuidado, senão você vai se contaminar e ser contaminado. É o que aconteceu na passagem do ano, né? Um monte de gente não podia perder festa, não podia perder viagem, não podia perder aquele feriado e curtir na praia. E porque não podia perder, perdeu saúde. Quiçá alguns perderam entes queridos. Por que isso? Porque o compromisso do mundo, da nossa sociedade, é com o próprio bem-estar. O compromisso do mundo, da sociedade, é com um compromisso com o sucesso pessoal, com a realização dos desejos do coração. Eu tenho vontade de ir, eu quero isso, eu vou então. A mensagem de Jesus é totalmente diferente disso. Porque a mensagem de Jesus nos convida a trilhar o caminho para a cruz. E o caminho para a cruz diz: tenha compromisso com Deus e não com o mundo. Tenha compromisso com a vontade de Deus, não com a sua vontade. Todos nós precisamos ter um compromisso de vida com Deus. Por isso que Jesus Cristo, no versículo 34, ele chama a atenção da multidão e também dos seus discípulos, porque todos nós temos que ter um compromisso de vida com Deus, como Jesus Cristo nos ensinou, como Ele mesmo viveu, tendo compromisso com o Pai. Pois, sem compromisso com Deus nessa vida, não é vida, é morte. Pode ganhar o mundo, mas vai perder a vida eterna, vai perder a sua alma. Mas quem tem compromisso com Deus, nunca terá a morte eterna, mesmo que morra nesse mundo, terá a vida eterna. Novamente lembro, é só ler no contexto desse texto, de Marcos capítulo 8. Pessoas que ganham o mundo, mas perdem sua alma, porque não tomam a sua cruz. Porque Jesus Cristo diz: aquele que morrer por mim, viverá por mim, ganha a vida eterna. Jesus nos deixou o seu exemplo. Ele não somente falou, ele viveu, ele mostrou como devemos ter compromisso com Deus, quando o diabo fala no nosso ouvido, quando o diabo fala no nosso coração nos tentando, como devemos ter compromisso com Deus, quando o mundo fala, repete muitas vezes, você tem que seguir seu coração, você tem que buscar realizações suas, você tem que conquistar o mundo. Jesus Cristo nos mostrou o que devemos fazer quando somos tentados assim. Devemos ter um compromisso com Deus, buscando a vontade de Deus em primeiro lugar. Qual era a vontade de Deus para Jesus Cristo? Desde quando ele veio para esse mundo, ou a razão dele vir para esse mundo? Ir para a cruz. Jesus escolheu ir para a cruz, e ele foi para a cruz, realizando assim a vontade do Pai Celestial. Se alguém realmente quiser, de verdade, ir para a cruz,
seguindo assim a Jesus Cristo, porque ir para a cruz é seguir Jesus. Toma a sua cruz e siga-me. Deverá reconhecer que o Senhor exige compromisso, exige uma real fidelidade, uma real consagração de vida a Deus. Do contrário, não se toma a cruz e nem se segue Jesus. E a fidelidade a esse compromisso com Deus significa experimentar vida, mas não qualquer vida. João 10:10. É a vida que ele concede, uma vida abundante, porque vem dele. Cristo foi para a cruz para morrer, mas para que nós, indo para a cruz, não morramos, mas tenhamos vida eterna. É essa a mensagem do Evangelho. Concluindo, queridos, o desafio desta noite é o seguinte: tenhamos coragem de todos os dias escolher o caminho da cruz. Escolhendo o caminho da cruz para quê? Para uma vida que vive dentro dos valores de Deus, da vontade de Deus, dos ensinos de Deus, revelados na sua palavra, mais especificamente para a prática do amor que Jesus nos ensinou, que Jesus demonstrou com o seu sacrifício. Temos que ter coragem de escolher o caminho da cruz para um compromisso com Deus que nos faz ter uma vida mais consagrada a Ele, dedicada a Ele. Nosso coração, nossas vontades, nas mãos dEle, na vontade dEle. A mensagem do Evangelho é que o Senhor Jesus escolheu ir para a cruz por nós. Mas Ele já foi. Morreu, ressuscitou, está na glória, desce Deus Pai Todo-Poderoso. Agora o desafio, a pergunta é a seguinte: por quê? Por que ainda temos tanta dificuldade em escolher ir para a cruz e assim seguir Jesus? Que dificuldades é essa que ainda temos? Que dificuldades você enfrenta? Quais dificuldades você enfrenta para ir para a cruz e assim seguir Jesus Cristo? Que dificuldades você está enfrentando para ser mais compromissado, mais consagrado a Deus e seguir Jesus Cristo? Você quer de verdade, realmente, ter a vida de Deus em você? Então, o que Jesus Cristo disse é: tome a sua cruz, vá para a sua cruz, pegue-a e siga-me. Quando eu compartilho com você essa mensagem, minha oração é junto com você, que Deus tenha misericórdia de nós, queridos. Que o Senhor nos ajude a aceitar esse chamado, esse desafio do Evangelho, de nós irmos, tomarmos a nossa cruz e firmemente, com consagração de vida, seguirmos a Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos e ore ao Senhor Deus, você. Não sei o que o Espírito Santo falou ao seu coração, não sei quais desafios ele tocou aí, o seu coração, os seus pensamentos. Eu sei do desafio para nós lançado nessa noite, a todos nós. Tomar a nossa cruz, ir para a cruz, tomá-la e seguir firmemente a Jesus Cristo. Ó Deus, ouvindo a Tua palavra, o Teu desafio nessa noite, minha oração, junto com os meus irmãos, ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos a visualizar aonde estamos tendo dificuldades de tomar a nossa cruz e seguir após Jesus Cristo, com vidas consagradas, devotas, assumindo a Tua vontade revelada na Tua palavra, e se necessário for, morrer para os nossos desejos, as nossas vontades carnais, morrer para aquilo que sabemos que pertence a este mundo, onde o nosso coração tem prazeres, mas nos afastam do Senhor. Sensibiliza o nosso coração, o Espírito Santo, desperta o nosso olhar, o nosso espírito,
para a verdade, o convite do Teu Evangelho, e dar-nos força, dia após dia, de aceitarmos tomar a cruz e seguir Jesus, ir à cruz, tomando-a e seguindo ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ora sim, confiando na ação do Teu Divino Espírito Santo sobre nossas vidas, nossos corações, e para glorificar o Teu nome e sermos testemunhas da mensagem salvadora do Teu Evangelho a este mundo perdido, a essa geração confusa, onde até irmãos nossos, infelizmente, estão vivendo um Evangelho sem cruz. Tenha misericórdia, Deus. Ora em nome de Jesus, clama em nome de Jesus, confiante na ação do Teu Divino Espírito Santo sobre nossos corações, sobre nossas vidas, hoje e sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, que o Espírito Santo te ilumine e te conduza sobre essa verdade do Evangelho, esse chamado de Jesus a todos nós, a irmos para a cruz. Amém e amém.